A gente volta a falar sobre as tensões no Oriente Médio. O chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, disse em discurso que Israel vai receber uma resposta e também uma punição, um dia após a morte de um líder do Hamas no Líbano. Vamos acionar o nosso correspondente na Europa, Luca Bassani, que está hoje na Costa do Marfim. Fala com a gente, Luca. Muito boa noite para você. Boa tarde a você, Kobayashi, a todos que nos acompanham aqui no Linha de Frente. Realmente são declarações preocupantes se nós pensarmos que no passado, há cerca de 15 anos, nós tivemos já uma grande guerra entre Israel e o Hezbollah, chamada da Guerra do Líbano, isso em 2006. Até mais tempo, se nós pensarmos que estamos em 2024, é sempre difícil lembrar o calendário. De qualquer maneira, essas declarações vêm após a morte do número 2 do Hamas, que estava nos subúrbios da capital Beirute e foi morto, segundo o que muitos indícios apontam, por uma operação da inteligência israelense. Aí na imagem vemos Hassan Nasrallah, ele que é o líder do Hezbollah, um grupo fundamentalista xiita, mas que também atua de maneira política dentro do parlamento do Líbano há pelo menos 25 anos e que prometeu responder à altura. Aquilo que sabemos é que desde o começo da guerra entre Israel e Hamas, as tensões na região norte de Israel e na região sul do Líbano aumentaram consideravelmente, com hostilidades registradas todos os dias, inclusive mortes de jornalistas, mortes de soldados de Israel e também dos fundamentalistas, dos terroristas do Hezbollah, de acordo com o que foi dito pelo próprio grupo. Aquilo que a gente continua acompanhando e muitos países ocidentais temem é que esse aumento da tensão possa significar uma quebra das fronteiras e até mesmo uma incursão terrestre do exército de Israel no sul do Líbano, algo que já aconteceu no passado e não terminou muito bem para nenhuma das partes. Inclusive aquela guerra do Líbano em 2006 acabou numa espécie de impasse, se assim podemos dizer, ao mesmo tempo que alguns temem que o próprio Hezbollah possa invadir a fronteira israelense no norte e também tentar infiltrar os seus soldados. Por enquanto, isso é apenas especulação, mas essas falas elas vêm em um momento de tensão crescente. Vale até mencionar que agora, com a autoria assumida pelo Estado Islâmico, temos uma nova variável nesses conflitos do Oriente Médio, a questão sectária, a questão religiosa. Até outrora era uma guerra entre um Estado majoritariamente judeu contra um grupo fundamentalista, terrorista, que é o Hamas, de vertente sunita. Agora, com esse ataque no Irã, vemos que os sunitas e xiitas entram em confronto mais uma vez, podendo expandir essa guerra para outras proporções. Vale lembrar que os xiitas são maioria apenas em 4 países, no caso o Irã, o Iraque, o Azerbaijão e o Bahrein, o Irã e o Iraque sendo países fronteiriços e pelo qual provavelmente esses terroristas do Estado Islâmico tenham infiltrado dentro do Irã. Obviamente que o Irã, sendo um dos maiores financiadores do Hezbollah, isso também pode reverberar na questão entre Israel e Hamas, nas questões que acontecem na região do Levante, assim chamada geograficamente a região do Líbano, Israel e Palestina, e, portanto, todos os agentes ocidentais e até mesmo aqueles que estudam a política do Oriente Médio a fundo se preocupam com essas declarações e com esses recentes acontecimentos que indicam que, ao contrário do que muitos pensavam, essa guerra está longe de acabar e todas as tensões que vêm surgindo também no Mar Vermelho, com os Houthis, financiados também pelo Irã, agora no Líbano, dentro do próprio Irã, bases americanas sendo atacadas na Síria e no Iraque, isso mostra que o conflito pode se tornar generalizado, pode se tornar um conflito regional em um piscar de olhos, e obviamente que nós continuaremos aqui monitorando. Afinal, essa região é fundamental para o mundo, se nós considerarmos a produção de diversas commodities energéticas, até mesmo as rotas comerciais. Então ninguém quer, nem do aspecto humanitário, que uma guerra generalizada no Oriente Médio aconteça, e também do aspecto econômico, já que isso afetaria a Europa, África, Estados Unidos e também o Brasil e a América Latina como um todo. Luca, o nosso comandante Robinson Farinazzo vai fazer uma pergunta para você. Boa tarde, Lucas. Prazer em te rever. Um feliz 2024 para você. Luca, eu queria saber o seguinte. Na prática, o Hezbollah já está em guerra com Israel. Eles estão fazendo bombardeios diretos aí na faixa de no norte de Israel. Muitos vilarejos israelenses estão sendo evacuados. Eu vi esses dias a entrevista de um avicultor israelense. Enquanto ele estava dando entrevista para a imprensa, começaram a cair foguetes do Hezbollah. Quer dizer, na prática, essa guerra... E a gente também não pode esperar do Hezbollah, que não é uma entidade estatal,
que ele vá fazer uma declaração formal de guerra e que isso tenha valor jurídico, né? Essa aqui é a verdade. Mas eu queria saber o seguinte de você, com toda a tua visão internacional, até que ponto nós podemos levar as declarações do Nasrallah como uma escalada, como uma coisa mais séria, enfim, tem como ele aumentar o dial do que já está acontecendo entre o Hezbollah e Israel na fronteira norte? Olha, querido comandante Farinazo, bom ano para você também. É uma questão muito importante porque nós sabemos que o Hezbollah já foi muito mais poderoso politicamente no Líbano e hoje ele está fixado mais na parte sul. Dentro do parlamento, a sua participação diminuiu consideravelmente depois das eleições parlamentares que tivemos o ano passado, mas mesmo assim o exército de Nasrallah, o exército do Hezbollah, ele é muito poderoso no que diz respeito à quantidade de armamentos e à tecnologia utilizada, muitos deles vindos do Irã, inclusive com as tecnologias dos drones iranianos muito potentes que estão sendo utilizados inclusive pelos russos na Ucrânia. Você sabe até muito melhor do que eu e qualquer um outro aqui na mesa sobre essas questões militares, e também o contingente de mais de 100 mil soldados, alguns calculam, dentro deste exército paramilitar que atua paralelamente ao exército libanês, que é um exército estatal. Como você bem colocou, não se tratando de uma entidade estatal, uma declaração de guerra formal não vai acontecer. E, de fato, essas hostilidades acontecendo há mais de 90 dias, daqui a pouco há 100 dias, indica que há um estado de guerra, um estado praticamente irreversível dessas hostilidades e que não pode ser resolvido a priori, através das vias diplomáticas. Então, eu acredito que tudo passará por um aspecto interno do Líbano. Afinal, o primeiro-ministro, por mais que tenha um poder limitado perante o Hezbollah, ele sabe que neste momento em que o Líbano passa por muitas dificuldades econômicas, passando por uma desvalorização da sua moeda, alta inflação, muitas pessoas também querendo sair do país, uma guerra que destruísse a infraestrutura do sul do Líbano, assim como tem destruído a faixa de Gaza. Caso Israel fizesse bombardeios da mesma natureza que tem feito na faixa de Gaza, isso poderia ser o colapso total da nação libanesa, e isso não seria interessante nem mesmo para o Hezbollah, que atua diretamente de lá. Então tudo vai depender de como essas questões internas vão se dar e também se o Irã estaria pronto para comprar essa guerra. Nós sabemos que o Irã tem atingido Israel indiretamente, os americanos indiretamente com os Houthis, bombardeios em embarcações civis e militares no Mar Vermelho, através também do seu financiamento com o Hamas, que fez esse grandioso e terrível ataque terrorista no dia 7 de outubro do ano passado contra Israel, mas de fato o Irã pagar para que uma guerra generalizada aconteça no Oriente Médio, até neste momento em que vemos que a sua própria segurança está fragilizada, em que há uma falha de inteligência que permitiu o ataque terrorista de ontem, matando mais de 100 pessoas, eu acredito que eles não estariam dispostos a comprar essa guerra neste momento, mas tratando do Oriente Médio, se tratando de países pouco democráticos e com muitas pretensões regionais de ampliar toda a sua influência, aumentar também a sua capacidade econômica, isso pode mudar de uma hora para outra e é importante a gente sempre analisar tudo de maneira sóbria, ponto a ponto, antes de tomar qualquer conclusão de maneira precipitada como outros veículos. A gente preza aqui pela análise um pouco mais detalhada e a gente sempre continua acompanhando essas tensões crescentes no Oriente Médio, infelizmente. Luca, agora a pergunta do Diego Tavares. Luca, prazer falar contigo mais uma vez. Conta pra gente um pouquinho como que isso está reverberando lá nos Estados Unidos, porque nós sabemos que agora, nesse momento, o secretário de Estado, Antony Blinken, está dentro do avião, indo mais uma vez, pela quarta vez, salvo engano, lá para o Oriente Médio para tratar a respeito do conflito. Conta um pouquinho disso aí pra gente. Boa tarde a você, Diego, e a todos que nos acompanham novamente. É realmente uma questão que preocupa os Estados Unidos, principalmente neste ano, que é um ano eleitoral. Antony Blinken está indo pela quarta vez, você disse de maneira correta, ao Oriente Médio, visitará Israel e provavelmente outros países ali na região, provavelmente Jordânia ou até mesmo o Líbano. Os Estados Unidos têm boas relações com o Líbano, já que tem uma grande comunidade libanesa dentro do seu país, mas as dificuldades é que a prioridade, melhor dizendo, é fazer com que esse conflito não se torne generalizado, evitar ao máximo a expansão do conflito no Oriente Médio, porque os Estados Unidos sofreriam diretamente da forma econômica com um conflito desta magnitude, e isso poderia atingir a popularidade de Joe Biden e perder a eleição perante Donald Trump em um piscar de olhos. Então, é uma missão não apenas relacionada à política externa americana,
que busca Antony Blinken mais uma vez no Oriente Médio, mas principalmente da política interna para evitar com que os Estados Unidos, a sua imagem internacional, que já está muito ruim neste momento, evitar também com que isso chegue no aspecto econômico e afaste um eleitorado meio de centro, um eleitorado um pouco incerto, de indecisos nessa eleição em estados-chave, que podem acabar dando a vitória para Donald Trump em novembro deste ano. Eu acredito que outros agentes ocidentais também vão começar a olhar para essa questão de maneira mais próxima. Inclusive, ontem, o presidente francês Emmanuel Macron pediu para que Israel tome cuidado com o Líbano. Os franceses têm um carinho especial pelo Líbano por ter sido o Líbano uma colônia francesa. Muitos, inclusive, vivem na França, e pediu para que, neste momento, Israel busque seu direito de defesa, mas sem começar uma nova frente de guerra, que de fato já acontece com essas hostilidades. Por mais que não haja soldados frente a soldados nessa região, esses bombardeios constantes já indicam que as relações estão muito ruins e que para isso se deteriore ainda mais, basta um piscar de olhos, como a gente tem acompanhado durante os últimos dias. Luca, o Alessandro Azzoni também tem uma pergunta para você. Boa tarde, Lucas. É um prazer estar falando novamente com você. Um bom 2024. A pergunta que eu faço é justamente como está a situação política do próprio primeiro-ministro de Israel, uma vez que ele sofreu a derrota do judiciário, está com uma crise praticamente, já tinha uma crise interna que ele conseguiu unificar com essa ofensiva contra o Hamas, a perda praticamente, até aqui, ó, as perdas de soldados no fronte e até agora com esses ataques praticamente do Hezbollah, vindo da Líbia, do Líbano, e ainda você tem a questão da ampliação na Síria, o próprio Irã também nesse confronto. Como que fica esse posicionamento, ainda mais que agora o porta-aviões americano também acabou saindo? Como que fica a situação dele, já que ele já vinha sofrendo antes do ataque praticamente terrorista do Hamas, ele já vinha sofrendo praticamente uma derrota política e um dualismo dentro de Israel. Eu queria saber como que está esse posicionamento hoje, já que não tem um posicionamento forte da recuperação dos reféns. Todos os parentes das vítimas cobram o posicionamento do governo e não tem uma ofensiva forte para essa resolução desse problema. E esse cenário que a gente acabou de ver, esse cenário macro que você relatou também. Boa tarde a você, Alessandro. Também feliz 2024. Você tem toda a razão quando diz que o premier Benjamin Netanyahu está muito fragilizado, principalmente após essa derrota perante a reforma judicial que ele pretendia fazer, isso no começo de 2023, e que acabou indo por água abaixo, não se concretizará, e ele, tudo indica, poderá ser investigado e também ser condenado pelos casos de corrupção que foram revelados durante a última década. Mas o que diz respeito à sua popularidade, as pesquisas mais recentes dizem que apenas 15% dos israelenses querem que Netanyahu permaneça frente ao governo da nação uma vez que a guerra acabe. Ou seja, a popularidade dele é muito ruim, ela derreteu, algo que já era ruim se tornou ainda pior, e tudo indica que uma vez que esse conflito não necessariamente acabe, mas entre em uma outra fase, talvez um momento com menos bombardeios, ou que apenas tropas pontuais, apenas soldados do alto escalão israelense relacionados ao setor de inteligência continuem na faixa de Gaza, que Netanyahu será pressionado pela sua própria coalizão, pelo próprio parlamento de Israel, o Knesset, para deixar o cargo e provavelmente novas eleições serem chamadas nesse momento em que há tantas mudanças acontecendo no país. O momento, ele pede que haja uma renovação política e Netanyahu sabe que está com os dias contados. Isso preocupa alguns aliados ocidentais, principalmente os Estados Unidos, que veem na figura de Netanyahu uma ótima ponte para as relações americanas com Israel, mas tudo indica que as relações entre esses dois estados permanecerá muito boa, apesar de uma mudança drástica, caso ela aconteça dentro do poder executivo israelense. É algo que a gente vai continuar também acompanhando, lembrando que esse gabinete de crise, gabinete de guerra que foi formado, ele contém outros políticos de outras vertentes, mas eu acredito que uma vez que o conflito se normalize ou acabe, eles sairão rapidamente deste governo de união nacional e pedirão a cabeça de Netanyahu, que é considerado até mesmo por muitos israelenses um dos maiores culpados pelas falhas de segurança que aconteceram no dia do atentado terrorista do Hamas,
inclusive muitos familiares cobrando uma postura diferente para tentar resgatar essas cerca de 120 vítimas, 120 reféns que ainda continuam sob a custódia do grupo terrorista dentro da faixa de Gaza. Luca, agora a última pergunta, e eu peço uma breve resposta também. A pergunta será do Renato Batista. Luca, hoje nós vimos o Estado Islâmico assumindo a autoria do ataque que foi feito no Irã. Em 2022, a gente também viu novamente o Estado Islâmico nas notícias por um ataque feito em Israel. Eu me lembro do início dessa guerra, desse conflito todo, que o Benjamin Netanyahu disse que gostaria de varrer o Hamas do mapa, igual foi feito com o ISIS. Mas está me parecendo que eles estão muito vivos ainda. Eu queria que você elaborasse um pouco, falasse sobre como se mantém, quais as relações do Estado Islâmico nesse momento que ele volta aí à cena dos noticiários. Olha, Renato, essa questão é muito conivente nesse momento, muito correta neste momento, porque a gente vê que neste momento eleitoral Donald Trump será cobrado exatamente por ter falado no passado que eliminou completamente o Estado Islâmico, e nós sabemos, por se tratar de uma ideologia fundamentalista, ela apenas muda o seu nome ou muda a sua posição geográfica, mas continua existindo, infelizmente. Eu que estive ano passado no Iraque, em virtude dos 20 anos da invasão americana no país, fazendo uma cobertura especial para a Jovem Pan, quando estive no norte do país, fiquei sabendo pelos locais que há cidades que ainda são comandadas pelo grupo terrorista, seja no norte da Síria, seja no norte do Iraque, lembrando que o Iraque faz divisa com o Irã e provavelmente foi por essa fronteira que esses terroristas conseguiram infiltrar no grande país persa. A grande dificuldade é fazer com que este grupo deixe de ter essa força política que ainda demonstra ter. Inclusive, é um inimigo em comum, tanto de xiitas quanto de sunitas, aqueles obviamente moderados. Afinal, eles dizem que isso acaba manchando a imagem da religião islâmica pelo mundo, uma vez que grande parte dos noticiários coloca o Estado Islâmico como um dos maiores inimigos da paz dentro do Oriente Médio. Eu acredito que muitos desses agentes regionais vão trabalhar para tentar extinguir de vez o controle territorial que o Estado Islâmico tem no norte do Iraque e da Síria, mas isso é muito difícil por se tratar de regiões muito remotas e os exércitos nacionais de cada um desses países estarem fragilizados após tantos anos de guerra, seja na Síria, com uma guerra que ainda de fato não terminou, seja no Iraque, que está tentando se recuperar, mas tem esse fracionamento do país, uma parte administrada pelos xiitas, outra pelos sunitas, outra pelos curdos, então acaba sendo muito difícil isso acontecer na prática. Luca Bassani, correspondente Jovem Pan na Europa, neste momento não está na Europa, está na Costa do Marfim. A gente agradece sempre a sua visita aqui ao Linha de Frente. Seja muito bem-vindo, Luca, e uma boa noite para você aí. E para você que